gente? Hoje vamos estudar o quê? Epístolas de João, tá? Pera aí que eu vou tomar meu café. Vamos lá, gente. Epístolas de João. Vamos recapitular aí? Toda vez vai recapitular, Celina? Vou, toda vez, tá? Vamos lá, gente. Nós estamos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, tá? Não estou adentrando nos assuntos de cada livro. A gente está estudando de uma forma sistemática, tá? A Bíblia de uma forma estrutural, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, nós temos a Bíblia, que ela é a Palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Ela é a Palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. A Bíblia é um conjunto de 66 livros escrito por homens divinamente inspirados. Quem escreveu a Bíblia? Homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, ok? A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27. A Bíblia é organizada de forma literária e não cronológica. Sendo assim, vamos lá? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi Gênesis. Possivelmente foi o livro de Jó. Os estudiosos apontam como o livro de Jó, tá? O Antigo Testamento é organizado da seguinte forma: Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos. Novo Testamento é evangelhos, histórico, epístolas e profético, tá? Então vamos lá, gente. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vamos lá, entre Malaquias e Mateus, há uma lacuna de 400 anos de silêncio, tá? Deus, ele ficou em silêncio, ele não falou com o seu povo num período de aproximadamente 400 anos. Tudo bem até aqui? 400 anos, conhecido como período de silêncio de Deus, período interbíblico ou período intertestamentário. Deus, ele falou com Malaquias e depois ele só foi falar com João Batista. Houve essa lacuna de 400 anos aproximado, tá? Vamos lá, outro detalhe que eu acho de suma importância falar com vocês: evangelhos. Lembra que a gente estudou sobre evangelhos? Gente, presta atenção, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo Mateus, Marcos e Lucas 2 sinóticos. Eles pontam as mesmas coisas, eles falam do mesmo assunto, eles falam dos relatos de Jesus, eles contam praticamente os mesmos relatos de passagens muito próximas, tá? Então eles mostram Jesus como as características de Jesus como homem. Já João, por sua vez, ele vai apontar para o céu. Ele vai apontar Jesus como verbo, como Deus, como filho de Deus, tá? Então ele vai apontar os aspectos divinos de Jesus. Daí a gente entra na união hipostática de Jesus. Jesus sendo 100% homem e 100% Deus. Vamos lá para outro ponto importante. Mateus, ele vai escrever seu evangelho para os judeus, apontando Jesus como o rei, o Messias. Vamos lá, Marcos, ele vai escrever a sua epístola para os romanos, apontando Jesus como o servo, tá? Como servo. Lucas, ele vai escrever para os gregos, tá? Para o Teófilo, para os gregos, apontando Jesus como homem perfeito. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Então, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Então, lá na Grécia, os gregos lá, eles eram antropocêntricos. Então, eles botavam o homem no centro, tá? Então, eles adoravam o homem. Nesse caso, Lucas, ele vai apontar, então, para os gregos, Jesus como o homem perfeito. O homem perfeito. João, por sua vez, escreve para toda a igreja, escreve de uma forma universal, apontando Jesus como o Filho de Deus. Mas, Celina, por quê? Porque presta atenção nisso aqui. Lá no Antigo, quando Jesus ascendeu aos céus, que os discípulos começaram a igreja primitiva lá no início, então passou-se os anos, então cerca lá de 80 a 85, o povo já estava
a bitolado, já estava se questionando muita coisa, já estava surgindo muitos falsos profetas ensinando coisas que não era condizente. Então precisava de uma testemunha ocular. Essa testemunha foi João. E João falou assim: não, peraí, vocês estão falando aí, não é bem assim não. Aconteceu isso, isso e isso, porque eu vi. Então ele confirma os outros três evangelhos. Foram quatro testemunhas, gente. Foram 4 testemunhas. Por que 4 evangelhos? Porque se fosse um, talvez não conseguiria apontar a totalidade relatar tudo de forma coerente, de forma correta. Por isso que houve 4 evangelhos, porque cada um, de um ponto de vista, ele vem formar os relatos da vida de Jesus. E um ponto importante é que os 4 evangelhos, eles não se contradizem. Não há uma contradição, tá? Então eles falam a mesma coisa, tá? Livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Um dos objetivos principais era a defesa da igreja primitiva. Tá? Nesse livro a gente vai encontrar vários relatos de como deu-se início à igreja, do início da igreja e a sua expansão. A igreja cresceu muito, a igreja cresceu demais e ele aponta esse crescimento com o jejum e com o ensino da palavra. Olha aqui, com o conhecimento da palavra. Você está vendo a importância da escola bíblica dominical? Porque a igreja vai crescer quando orar e quando se aprofundar nas escrituras. É com o conhecimento da palavra, assim a igreja expande. E oração. É orar e agir. Aí, vamos lá. Falamos da cristologia, lembra de cristologia? Lembra, gente, qual que era o plano da salvação? Quando perguntarem para você, qual que é esse plano? Que plano de salvação é esse? Aí você pode até se embolar para ficar nervoso. Ai, meu Deus, mas será que eu vou lembrar tudo que aconteceu lá desde o início? Lá no início, gente, Deus criou os céus e terra, Deus criou tudo. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e o homem pecou. O homem caiu. Só que Deus, por nos amar, Ele nos amou tanto, Ele não queria estar afastado da gente, e Ele sabia que eu e você sozinho a gente não conseguiria herdar a salvação. Ele sabia que eu e você sozinho a gente não conseguiria ser salvo. Para isso Ele veio com um plano. Ele veio com um plano de salvação, que é um plano perfeito. Celina, onde que está esse plano de salvação? Que plano de salvação é esse? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí o plano da salvação. Quando te perguntarem que plano de salvação é esse, João 3,16. O amor de Deus pela nossa vida foi tão grande que Ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Jesus Cristo, Ele tem características. Ele tem 4 características, porque Jesus Cristo é Deus. Então ele é onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Ele é o Pai da eternidade. Antes que houvesse a eternidade, ele já é. Ele criou a eternidade. Lembra? Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo na terra, ele executou 3 ministérios. Que ministérios são esses, Celina? Me explica aí, me ajuda aí. Vamos lá. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Profeta, qual era o ministério? Qual que era a função do profeta? O profeta, ele era um mensageiro de Deus para a terra. Era o mensageiro de Deus para a terra. Deus falava com os profetas e ele falava ao seu povo. Sacerdote é o contrário, é aquele que levava as suas orações, ou levava as suas súplicas ao Senhor. Então ele era o mensageiro do homem para Deus. Profeta, mensageiro de Deus para com o homem. Sacerdote, mensageiro do homem para com Deus. Tudo bem? E rei. Gente, ele é rei, ele é o rei dos reis. Ele é rei de óbvio que é de um reino que é celestial, um reino espiritual. Quando a gente fala de reino, a gente não está limitando
avançando, a gente não está falando tão somente de um reino, olha lá, o Reino Unido, olha o país tal que é a monarquia, a gente está falando de um reino que está acima de todos os reinos. Olha como é que é grande isso. E Jesus, ele cumpriu esses 3 ministérios. Aí, olha quanta coisa a gente já estudou. Isso aqui eu só tô dando um resumo das aulas que a gente teve até hoje, tá? Aí, vem comigo aqui. Preste atenção, vem comigo aqui. Aí eu vou lá agora estudar as epístolas. Lembra que eu falei para vocês que há epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo e epístolas que tiveram outros autores? A epístola de apóstolo Paulo, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, são 13 epístolas cujo autor é o apóstolo Paulo. Contudo, a epístola de Hebreu, a gente não tem um autor definido. Não podemos bater o martelo e dizer que foi o apóstolo Paulo. Pode ter sido Lucas, o companheiro de viagem do apóstolo Paulo, pode ter sido inúmeros. Só que por que a gente estuda um pouquinho ele junto com as epístolas de Paulo, as epístolas de Hebreus? Por conta do texto. A estrutura do texto é muito próxima. Então, dizem assim, não, a gente vai estudar junto, mas eu não posso dizer que foi Paulo que escreveu os Hebreus. Tudo bem? Daí, Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª epístolas de João e a epístola de Judas. Então, eu tenho, além das 13 epístolas de Pedro, epístolas de Hebreu, eu tenho mais 7 epístolas, não é isso? Tiago, 1ª, 2ª, 3ª Pedro, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas, não é isso? 7. Tudo bem? Então, semana passada nós estudamos as 2 epístolas de Pedro. As 2 epístolas de Pedro. Lembra que Pedro, a sua segunda epístola, mais falando especificamente, Pedro, ele vai falar à igreja, ele fala para uma questão da maturidade, ele fala por uma questão do crescimento, ele fala que uma vez a gente, olha, peraí, aí vocês precisam crescer. Vocês lembram disso? Vocês lembram que Pedro, ele fala mas por que Pedro falava do crescimento da igreja? Não de um crescimento da igreja crescer com quantidade de membros, mas eu e você como igreja termos maturidade para discernir o que é de Deus e o que não é. E João também ele vai falar isso, tá? Vocês vão ver na epístola de João que também ele vai falar isso. Porque surgiu, gente, muitos falsos profetas ensinando coisas que não condiziam com a palavra de Deus. Surgiu muitos profetas que eles vinham falar contra a palavra de Deus, ou seja, estava de confronto com a palavra genuína. E com isso, o que aconteceu? O que aconteceu? O povo estava começando a se desviar. O povo estava se desviando, cada um estava indo para o seu caminho. Só que aí Pedro, ele vai falar assim, olha meu irmão, vocês precisam ter discernimento. A primeira epístola, ele vai falar da perseguição. Porque o povo estava começando a ser perseguido. Lembra, gente, que eu tenho batido na tecla isso com vocês? Que aqui a gente não está sofrendo uma perseguição política. A gente pode até sofrer perseguições espirituais, sim. Tá? Mas uma perseguição política a gente não tem. A gente tem vivido num tempo... Tá? A gente tem vivido num tempo onde aqui na nossa República Federativa do Brasil não nos é impedido pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, orar, não há impedimento disso. Há uma perseguição espiritual? Há. Claro que há. Mas lembra que eu falei para vocês? Eu não. Lembra que Pedro ele vai falar mais ou menos assim, eu vou trazer para uma linguagem, tá? Minha, para você entender. O povo estava sendo perseguido, por exemplo, uma pessoa da sua casa, uma pessoa da sua família, que vira para você e fala assim, tava lá o santo do pau oco. É maluco, ó, isso aí é Bíblia. Ih, Bíblia. Isso é quando não falam coisas piores. Aí você faz um beijo que vem aqui embaixo, aí você vai para a igreja triste, arrasado, você não consegue nem adorar o Senhor.
Teu marido te persegue, teus filhos te perseguem, a tua mulher, tua esposa, tua mãe. Começam a falar mal de você no meio da rua. Crente, vira a cara. As pessoas não dão credibilidade, mas aí que tá. O mundo, ele não lê Bíblia não, tá? O mundo, o ímpio, ele não vai ler a Bíblia. A Bíblia do ímpio sou eu e você. Então a gente precisa dar bom testemunho, ponto. Segundo ponto, aí a gente começa a ficar desesperado, fazer beicinho. Ai, mas o meu irmão lá da igreja tá me perseguindo. Eu não lembro que eu falei que tinha um apóstolo aí que ele é muito famoso com o jargão. E estou sendo perseguido. Aí Pedro, ele vai falar para a igreja o seguinte: ei, você que está sendo perseguido, em nome do Senhor você tem que ser perseguido. Está sendo perseguido com regozijo, porque você só está sendo perseguido porque você está fazendo exatamente o que o Senhor quer. Você está cumprindo com a vontade de Deus, você está dando fruto. Então, se você está sendo perseguido, se alegre no Senhor. É isso que Pedro está dizendo à igreja. E outra coisa, Pedro diz ainda assim: olha, o que Jesus passou, gente, o que Jesus passou não chega a nada a perto do que a gente tem passado. Se a gente faz becinho porque o fulano me chamou de santinha do pau oco, você imagina Jesus que foi transpassado, você imagina Jesus que foi renegado, você imagina o que Jesus passou. Então, se a gente tem sofrido perseguição em nome do Senhor Jesus, se o inimigo se Satanás ele tá te perseguindo, se a tua família tá seja quem for, esteja te perseguindo, é porque você está fazendo o ID, você está cumprindo a vontade de Deus. Então Pedro, ele fala em sua primeira epístola: se alegre, sofra perseguição com regozijo, porque o inimigo ele não vai atrás de você. Se você não tivesse sofrendo nenhum tipo de represália, é porque você está indo pelo caminho errado. Se não tem irmão te perseguindo, é porque você está indo pelo caminho errado, você não está dando fruto. Porque ninguém taca pedra em árvore seca. Se tacam pedra a árvore que tem fruto. Você imagina, se olha aquela mangueira cheia de manga, oh, que delícia. A gente vai tacar pedra ali porque eu quero uma manga. Eu quero uma goiaba. Agora, se estiver seca, para que eu vou tacar pedra? Não me interessa aquelas galhas, aquela folha seca. Não me interessa aquilo ali. Agora, se der bom fruto, eu vou tacar pedra porque eu quero aquele fruto para mim. Isso Pedro estava falando para uma igreja lá por volta de 60 a 65, 60 a 68 é o prazo que foi escrito a primeira epístola e a segunda epístola de Pedro. Depois de Cristo, nós estamos em 2020 e o que acontecia lá, o que está acontecendo aqui. E assim como Pedro estava escrevendo para aquela igreja, ele está escrevendo para mim e para você. A igreja de Cristo vai passar céus e terra e a palavra do Senhor não passará. Então escuta. Tá sofrendo perseguição? Sofra com alegria. Regozije-se no Senhor. Porque se você tá sofrendo essa perseguição, porque se estão te tentando dar uma pernada em você, é porque você está cumprindo a vontade de Deus. Se alegra, porque o Senhor não tarda. Ele virá para buscar a sua igreja. Ah, mas ele vinha desde aquela época, e aquela igreja lá no início, a igreja primitiva, eles estavam muito afoitos, porque eles queriam cadê essa vinda de Jesus? Jesus não vai voltar. Estavam doidos querendo que Jesus voltasse logo. Eu e você, presta atenção, igreja de 2020 é menos 2020 anos. Tá próxima a vinda do Senhor. E essa era a pregação de Pedro, para falar para eles: se acalma, Jesus virá. Porque surgiu-se esses falsos profetas, meu irmão, minha irmã. Como tem surgido hoje. Mas vai levar quem não é conhecedor da palavra. Mas é difícil você ser conhecedor da palavra se você não buscar o conhecimento. Gente, eu digo por mim aqui, olha aqui, pela nossa igreja, tá? A nossa igreja, até que a comunidade evangélica Crescer Semeando, a escola bíblica, ela é até bem cheia. Até bem cheia. Em vista do que a gente vê em outras igrejas. Tem igrejas que não fazem mais escola bíblica. Tem igrejas que não tem mais estudo bíblico porque os membros não vão. A nossa igreja lá tem a escola bíblica, a nossa igreja tem seminário. Nós prezamos pelo ensino da palavra de Deus. Tanto que, embora tenha tido tudo isso, não faltou escola bíblica. Só que olha só, eu fiquei aqui no início quase 30 minutos
de 20 minutos. Com 4, 5, 4 pessoas, 5 pessoas. Quando é live à noite, pode ser qualquer pregador, tá, gente? Em nome de Jesus. Pode ser qualquer pregador. O pessoal bota assim, ó, começar a live, já tem 30. A nossa igreja, a gente tem EBD, tem um lado da igreja, às vezes até enche, às vezes. De noite, tem dia de culto que a gente precisa se acertar ali para ver um lugar. Porque as pessoas não estão querendo mais estudar a palavra. As pessoas não estão querendo mais aprender a palavra. Não. A gente precisa conhecer a Deus. Porque se a gente não conhecer as suas escrituras, como que a gente vai se aproximar de Deus sem conhecer a Ele e conhecer a Ele através da sua escritura? E se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente vai ser enganado, assim como aquele povo estava sendo enganado, meu irmão, minha irmã. Aquele povo lá no início, lá 60 a 68 depois de Cristo, eles estavam sendo enganados. Assim não é diferente nos nossos tempos de hoje. Olha o que a palavra de Deus olha como que a palavra de Deus ela ela se renova. Ou melhor, como meu pai diz, a palavra de Deus ela é única, né? Mas vê se você me entende, ela é atual. A mensagem da Bíblia ela é atual. Ela se aplicou lá naquela época e está se aplicando a mim e a você hoje. E ó, vou te falar, aquele povo lá estava meio maluquinho, estava meio perdido, porque eles não tinham, assim, ó, acesso às suas mãos. Olha aqui. Como aí você tem. Quer ver? Uma. Quer ver? Uma. Aqui, uma. 2. As outras estão no quarto da minha irmã. A gente tem aqui na casa do meu pai, da minha mãe, a gente tem Bíblia. Tudo que é canto. Celular. E tem uma apostila aqui para estudar. É fácil acesso, a gente tem fácil acesso hoje ao conhecimento, mas a gente precisa sair do mesmo lugar. Lembra que eu falei igreja lá de Atos? Que o principal, uma das principais mensagens era incentivar o povo à oração e ao conhecimento da palavra? Não pode ser diferente. Agora, olha só, vamos lá. Primeira epístola de João, gente. A tanto a primeira, segunda e a terceira epístola de João, ela é atribuída ao João Apóstolo, tá? Ao João Apóstolo, o mesmo que escreveu o Evangelho, tá? O mesmo que escreveu o Evangelho de João, esse é atribuído à autoria do primeiro, segundo e terceira de João, tá? Essas epístolas, ela foi escrita na época, por volta de 85 a 95. Ó, hoje, assim como na semana passada, eu tô usando a apostila dos adolescentes, tá? Foi até do ano passado. Fábio, tá aí? Fábio, tô mandando mensagem pra tu no WhatsApp, tu não tá me respondendo, hein? Pode me responder. Vamos lá. Falei, Fábio quer falar comigo, já tá cheio já. Presta atenção aqui, gente. Então, eu tô usando a apostila deles do ano passado, tá bom? É isso. Mas se vocês precisarem, se vocês quiserem, a gente faz pra vocês, tá? Deixa eu só tomar mais coisa que eu fiquei nervosa, tomar um pouquinho de café pra acalmar. Gente, olha só, olha o que diz aqui. Aí, como eu falei, foi escrito lá por volta de 85 a 95, olha o que diz aqui. O livro de 1 João parece ser um resumo que pressupõe o conhecimento dos leitores do Evangelho escrito por João e oferece segurança para a sua fé em Cristo. A primeira epístola indica que os leitores foram confrontados com erros dos gnosticismos, o qual se tornou um problema mais grave no segundo século. Gente, por que acontece? Lembra que eu falei dos falsos? Não vou entrar nesse mérito não, tá? Dos gnósticos não. Isso aí vamos deixar para aprender lá no nosso seminário que vai começar no dia 6 de julho, tá? Vai retornar dia 6 de julho. Não vou entrar nesse mérito com vocês não. Mas basicamente é isso. Se levantou falsos mestres e começou a se infiltrar dentro das igrejas. E o que estava acontecendo? Olha só, que é o mesmo contexto lá de Pedro. O que estava acontecendo? Eles estavam ensinando acerca de Jesus do jeito que eles queriam. Ah, tá. Então fechou.
Então fechou. Eu falei, pô, o Fábio não quer falar comigo, que tá com sinal ruim, pô. Vamos lá. Então, é esse ponto, tá, gente? É nesse ponto de que estavam se levantando falsos profetas e eles estavam se filtrando nas igrejas. E o pessoal estava começando a ficar confuso. Olha aí, que é mais ou menos a mesma ideia da epístola de Pedro, das epístolas de Pedro. Então o povo estava ficando meio confuso com o que estava acontecendo ali. Então João, mesmo que escreveu o evangelho, o pessoal conhecia os evangelhos, o pessoal conhecia, só que eles estavam ficando meio... Porque, gente, eles não tinham a Bíblia como eu e você tem aqui, não. Eles não tinham, não, tá? Então, hoje a gente tem acesso aos 66 livros da Bíblia. Então, era muito difícil a palavra chegar até eles. O conhecimento genuíno da palavra. Então, Deus, ele deixou que João permanecesse, ele permitiu João como uma testemunha ocular dos fatos, tá? Aí vamos lá, gente. O objetivo fundamental de 1 João é estabelecer limites sobre o conteúdo da fé e dar aos crentes a certeza da sua salvação, porque o pessoal estava ficando meio em dúvida se seriam salvos ou não, se Jesus voltaria ou não. Se o pessoal de 65 a 68 depois de Cristo estava meio se questionando, imagina o pessoal de agora, porque passou esse tempo todo, Jesus não veio ainda. Gente, é menos um dia, hoje é menos um dia, tá? Falta menos um dia para a volta de Jesus. Então, ele escrevia acerca disso. Ó, gente, olha a fé. Vocês precisam ter fé. Vocês precisam crer que há sim salvação, tá? Vamos lá, abre comigo aí. Primeira epístola de João. A primeira epístola, lembra? Evangelho de João uma coisa, epístolas outras, tá? Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Faz essa gentileza aí. Primeira epístola de João, verso 1, capítulo 1, verso 9. Diz assim, tá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos lá. Primeira epístola de João, o capítulo é o 3 e o verso é o 6. Deixa eu ver a hora para não passar muito. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Olha o que ele está falando. Se você está no pecado, você nem viu nem conheceu ele, tá? Porque olha o que o versículo anterior diz, que ele é fiel e justo se a gente confessar o pecado. Acontece que hoje o que tem sido pregado João Batista, quando ele estava no deserto, ele pregava o batismo e o arrependimento, para o arrependimento dos seus pecados. Hoje em dia a gente tem uma pregação que é a seguinte: você é incrível, você é perfeito, você é um ponto fraco de Deus. E não se prega mais, a gente não vê se pregando mais sobre a remissão dos pecados. Então, João ele fala, olha só, se você se arrepender dos seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. E você vai ser perdoado e você vai ter salvação. Porque se você permanece pecador, você nem viu e nem conhece o Senhor, tá? Primeira epístola de João 4:4. Filhinhos, olha só, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês são de Deus, vocês precisam ter essa certeza, meu irmão, minha irmã. Olha aqui o que diz a primeira epístola de João 5:13. Depois eu vou botar esses versículos, tá? Na descrição dos comentários, tá? Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Para que você saiba que você vai ter a vida eterna. Oi, William, tudo bem, meu filho? Deus abençoe. Então, o que você precisa entender, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida? Você precisa ter a certeza da salvação, você precisa crer que você vai ser salvo. E não com dúvida, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo, ele tem te chamado, ele tá
tá à porta. Ele tá à porta. Abre. Deixa ele entrar na sua vida e transformar o seu viver. Tenha certeza que o que está em você é muito maior do que está no mundo. Não adianta você apenas cantar maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Você precisa ter certeza do que você está cantando. Você precisa crer nisso que você está cantando. Gente, esses falsos mestres espirituais, eles eram um grande problema lá na igreja primitiva. E não é diferente hoje em dia, não. Não é diferente. Então, o que eu quero convidar você é prosseguir para o alvo e crescer na graça e no conhecimento. Vamos para a segunda epístola. Vamos lá para a segunda epístola. Olha só, a segunda epístola, como eu falei, gente, também escrito, tá? A autoria atribuído ao apóstolo João, é também escrita na mesma época, entre 80 e 95 depois de Cristo, tá? E o propósito dessa segunda epístola é o apelo urgente para que os leitores da carta demonstrassem seu amor por Deus e seu Filho Jesus ao obedecer o mandamento de amar uns aos outros. Gente, preste atenção aqui. Se você não consegue amar, olha só, isso é Bíblia, tá? Isso não é coisa minha, não. Isso é uma... Ó, tá batendo em mim aqui também, tá? Tá só em vocês, não. Mas se você não conhece amar o teu irmão que você vê, vai amar Deus que você não vê? A própria oração do Pai Nosso fala assim, olha, perdoai os meus inimigos, assim como... Perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Outro ponto, gente, próprio Jesus, ele fala assim, amar seu amigo, você não tá fazendo nada demais. Tá amando seus inimigos? Tá fazendo seus amigos? Tá fazendo nada demais. Você precisa amar o seu inimigo. Aí eu quero ver. E João, nessa segunda epístola, ele vem trazendo isso e fala assim, ó, meu irmão, minha irmã, você quer demonstrar que você ama a Deus, que você ama o seu filho, Jesus, você precisa amar o seu irmão. Vou até tomar mais um copo de café. Você precisa obedecer a esse mandamento. Tá? Porque e é de coração. É de coração, gente. A gente precisa estar limpo de coração. A gente precisa amar o nosso próximo. E aí? Isso aqui é ensino da... Olha só, eu falei, lembra que lá na primeira aula que eu dei de biologia, eu me lembro de ter falado que não seria pregação. E não é, tá? Que seria o estudo da palavra, que a gente iria estudar a Bíblia. E ó, tá aqui que eu tô falando. Tá aqui. É o estudo da palavra, a gente está estudando a palavra. E a palavra está falando para mim, para você, que a gente precisa amar nosso irmão. E ponto final. E que a gente quer ver a maior prova de demonstrar o amor a Deus é amar o próximo. Mas o próximo não é teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teus filhos, teu sobrinho, não. O próximo é aquele teu inimigo, aquele que tá pisando no teu dedinho. Aquele que te empurra para você cair. É esse que você tem que amar. Isso é o que João estava falando, aquela igreja lá de 85. E tá se aplicando 85 a.C. Não tô falando de 1985, não. Tô falando 85 a.C. E tá se aplicando a mim e você aqui hoje em 2020. Que dia é hoje? É 28? Hoje é dia 28? Nem sei mais. É 28 de junho de 2020. Olha aqui, às 10h56 da manhã. Vamos lá, pro versículo. Abre aí comigo. 2 João, o verso 6, tá? 2 João, verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como desde o princípio ouviste, quem andeis nele. Segunda epístola, a gente já vai pro verso 8 e 9. Olhai para vós mesmo, para que não
percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Gente, o livro ele é dirigido a senhora eleita e aos seus filhos. Gente, quem é a geração eleita? Fala pra mim aí, por favor. Fala pra mim. Esse livro ele contém, gente, uma grande preocupação com a advertência urgente acerca dos enganadores que não estavam ensinando a exata doutrina de Cristo. Não havia uma aplicação, um ensinamento da doutrina genuína de Cristo. Eles ensinavam o que eles queriam. Então não importava, gente, em nome de Jesus. O tempo todo essas epístolas, eles vêm, tanto Pedro quanto João, ele vai trazendo, olha aqui, o nosso olhar, o nosso pensamento, os nossos olhos, a nossa atenção para o estudo e o conhecimento da palavra. Porque senão você vai ser enganado, meu irmão, minha irmã. Você vai ser enganado. O pessoal tem procurado mais, isso eu tô falando do ponto de vista geral, tá, meu irmão? O pessoal tem procurado mais tão somente coisas espirituais, tão somente os dons espirituais. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se eu não tiver amor, de nada vale. A gente precisa estar sempre ligado se a gente está realmente aprendendo a doutrina de Cristo. E para isso eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Mas através do estudo da palavra de Deus, tá? É extremamente importante que comparemos tudo que vemos, ouvimos, lemos, que afirma ser cristão, com as escrituras. A gente precisa discernir, gente, discernimento. Como é que eu vou discernir isso? Vão voltar a ser repetitiva? Não, mas eu preciso falar isso, é conhecendo a palavra de Deus. Se você não conhece, a pessoa vai falar o que quiser pra você e você vai engolir. Isso não pode ser suficiente, enfatizado, porque uma das grandes armas de Satanás é o engano. É muito fácil ser levado por uma doutrina nova e emocionante que parece basear-se nas escrituras, mas que, se examinada de perto, de fato, de fato um afastamento da palavra de Deus. Estão te ensinando por aí que você é o ponto fraco de Deus. Estão te ensinando por aí que você é incrível, sendo que o próprio João Batista, como eu falei, o que ele pregava no deserto? Arrependimento dos pecados. Estão te colocando acima de Deus, estão te colocando acima de Jesus. Estão te ensinando que você vale mais do que Jesus, que você está ali, ó, palho a palho. Você não consegue amar teu irmão. Você não consegue olhar para o teu irmão que está só te dando pisada no calcanhar, te chutando o teu calcanhar com amor. Como é que você quer se igualar a Jesus? E é isso que tem sido ensinado. Mas nós precisamos, meu irmão, não desistir. Você não pode desistir. Você precisa conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E isso João estava falando para uma igreja primitiva. Isso João está falando lá para uma igreja primitiva, lá no início da igreja, onde a igreja apanhou. Tem uma música que ela fala assim:
Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu, ela não teria força para do lugar, mas o plano não deu certo. A base da igreja sou eu e você? Não. Porque teve uns profetas, teve uns apóstolos que foram fritos, tá? Teve uns apóstolos que foram decapitados. Teve apóstolo, teve profeta que foi cerrado ao meio. Teve um certo apóstolo aí, meu irmão, minha irmã, que diz a tradição judaica, tá na Bíblia não, tá? Diz a tradução judaica, que ele foi passado por uma frigideira imensa, fritaram ele vivo, só que ele não morreu. Aí sabe o que fizeram com esse tal apóstolo? Pegaram ele e jogaram ele numa ilha, a conhecida ilha de Pátimo. E sabe o que aconteceu nessa ilha? Esse apóstolo, que tentaram de tudo para matar ele e não conseguiram, que ele sim era o testemunha ocular. E sabe o que aconteceu com ele? Deus mostrou para ele, Deus trouxe para ele a revelação dos fins dos tempos. Deus mostrou para ele como seria o dia do Senhor. E eu e você estamos estudando o que esse apóstolo estava falando para a igreja há 65 até 80, até 95 depois de Cristo. De 85 a 95 depois de Cristo. João, olha aqui, a terceira epístola de João. Lembra que eu falei que tanto a primeira, a segunda e a terceira, a atribuição da autoria a João e foram escritos entre 85 a 95 depois de Cristo? Vamos lá, o objetivo de João nessa terceira epístola, tá? Ele é triplo. Primeiro, ele escreve para elogiar e incentivar o seu amado colega de trabalho Gaio, tá? Em seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho de Cristo. Então, primeiro ele vai lá e ele exalta e ele elogia esse colega Gaio, tá? Gaio, o que ele fazia, gente? Quando tinha um missionário, ele acolhia. Quando chegava uma pessoa que estava passando para poder pregar a palavra de Deus em outro lugar, ele dava um alimento, ele dava uma moradia para essa pessoa descansar. Ele era acolhedor. Você tem sido acolhedor dentro da tua igreja? Tá acolhendo os visitantes? Ou você só tá cantando visitante seja bem-vindo porque quem tá dirigindo lá tá puxando o coro? Tem sido bom hospitaleiro? Você tem acolhido quem tem ido fazer a missão, quem tem pregado a palavra de Deus? Ou quando vem um pregador de fora para pregar na tua igreja, você fica questionando e olhando de rabo de olho? Tem ajudado o evangelismo na tua igreja? Tem ajudado o ministério de evangelismo da tua igreja? Não precisa você ir pra rua, não. Às vezes você sabe que teu irmão vai um grupo que vai sair, você vai lá e passa um café pra eles. Você vai lá e não, peraí que eu vou preparar um lanchinho pra quando eles chegarem, porque eles bateram perna na rua. E não bateram perna à toa, não. Eles foram pregar a palavra de Deus pra quando eles chegarem eles terem um alimento, porque, poxa, eles devem estar cansados. Vocês fazem isso? Eu não fazia, não, tá? A partir de agora eu vou fazer. Fazia não, porque agora eu tomei um tapa na minha nuca que agora eu vou tomar vergonha na cara e vou fazer. Tá? O segundo ponto, gente, dessa epístola ela é indiretamente ele indiretamente adverte e condena o comportamento de Diótrefes, tá? Ditatorial, que tinha assumido uma igreja na província da Ásia, cujo comportamento era diretamente contra tudo que o apóstolo e o seu evangelho representavam. Então esse senhor Diótrefes, ele era um desses falsos profetas, de falsos mestres, que estava ensinando completamente o oposto do que os apóstolos, do que os evangelistas eles ensinavam, tá? Então ele estava saindo do verdadeiro, da verdadeira palavra, tá? E o terceiro, ele louva a Deus, tá? O exemplo de Demétrio, discípulo sobre o qual relatava-se um bom testemunho. Olha aí, ele exaltava, ele louvava a Deus pelo exemplo de Demétrios. Ele glorificava a Deus porque esse homem tinha um bom testemunho.
Gente, tem pessoas que, juro pra vocês, que caramba, quando eu vou falar de determinado irmão, eu falo com uma alegria. Eu não vou falar aqui pra sei lá, enfim. Mas tem irmão que você olha assim, você fala assim, poxa, ali é um homem de Deus mesmo. Fulano não tem tempo ruim. Fulano o tempo todo fala no nome de Deus. Você não vê fulano enfiado em panela de nenhuma. Você vê fulano cumprindo a palavra de Deus. Você vê, poxa, aquele ali é um homem de Deus. Pô, a mulher dele, a esposa dele. Poxa, que benção ajudadora. Que família. Gente, você fala com alegria. Porque dão bons testemunhos. Tá? Vamos ler só alguns versículos, só 2 versículos, tá bom? Para poder eu adiantar que a gente já tá bem passado, né? Vamos lá. Terceira epístola de João, verso 4, tá? Verso 4. Diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que os meus filhos andam na verdade. Então ele estava louvando ao Senhor e dizendo assim, poxa, que bom, eles estão realmente andando na verdade, cumprindo realmente a palavra de Deus. No verso 11 da terceira epístola diz assim: amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então o que ele chama a atenção da igreja aqui? Para que a gente venha fazer o bem, gente. Porque quem faz o bem, ele é de Deus. Agora, quem faz o mal, ele não tem visto a Deus. Ele não tem chegado. Gente, por favor. É uma súplica que o apóstolo João estava fazendo naquela igreja e tem feito para mim e para você. Para que a gente se atenta a fazer o bem. João estava escrevendo com sua habitual forte ênfase na verdade, e esse muito amado irmão em Cristo, Gaio, um leigo de alma riqueza e distinção em sua cidade, perto de Éfeso. Ele muito elogia o cuidado e a hospitalidade de Gaio com seus mensageiros. Gente, João, como sempre, ele enfatiza a importância de andar na verdade. Olha aqui, ó, tem 3 epístolas de João falando para mim, para você andar na verdade. Na verdade do Evangelho. Hospitalidade, apoio e encorajamento para os nossos irmãos em Cristo são um dos principais preceitos dos ensinamentos de João. E Gaio, ele foi, obviamente, um excelente exemplo desse ministério. Devemos fazer o mesmo sempre que pudermos, acolhendo missionários, pregadores e estrangeiros visitantes, desde que tenhamos a certeza que são verdadeiros seguidores de Cristo, tá? Não só nas nossas igrejas, mas até mesmo nas nossas casas. Gente, aqui na minha casa, a casa dos meus pais, a gente já acolheu missionários. Nós acolhemos pessoas que estavam vindo de fora. Nós recebemos aqui na nossa casa, porque nós sabíamos que eram mulheres de Deus. Nós sabíamos que eram mulheres de Deus que estavam vindo para fazer e para cumprir a sua palavra. Eu dei a minha cama para uma missionária dormir. Eu era adolescente não, já tinha 18 anos, sei lá. Eu dei a minha cama. Porque ela veio para ajudar a obra de Deus, ela veio de outro estado para nos ajudar. Se você tem a certeza que seu irmão, que sua irmã é um missionário, que realmente você conhece, ajuda, gente. Nós somos missionários. E não são tão somente missionários digitais, como a gente tem feito, como a gente tem exercido esse ministério ao longo dessa pandemia. Deus, ele nos chama, Jesus, ele nos chama para cumprir um único chamado. E esse chamado é para toda a igreja. Ele fala assim, olha, ide por todo o mundo. É para todo mundo. E prega o evangelho a toda criatura. É um ciclo. Você vai por todo o mundo, prega Jesus, o evangelho. Lembra o que significa evangelho? Boa notícia, boas novas. Então você vai por todo mundo, prega Jesus a toda a criatura, para que, olha só, ele vai crer, ele vai se converter e ele vai se transformar em uma nova criatura.
Aí esse aqui, aí sabe que quando ele recebe Jesus como seu único suficiente Salvador, ele é chamado para ele ir por todo mundo e pregar o Jesus a toda criatura. Aí essa criatura que chegou Jesus, quando ele recebe Jesus, ele tem esse chamado. Vai por todo mundo e prega Jesus a toda criatura. E ó, isso tem que ser eterno. É minha missão e sua missão. Nós somos missionários. Nós precisamos falar do amor de Jesus para toda criatura. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Vai, prega. Não é fica parado, não. É ação. Precisamos prosseguir em conhecer o Senhor.